Na Bíblia Sagrada, nós temos 4 tipos de promessa, todas elas regidas pelo princípio da obediência. Nós temos as promessas gerais, que estão disponíveis a todos, como por exemplo, a promessa da salvação. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus morreu por todos e, portanto, a promessa da salvação é para todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também menciona promessas específicas ou promessas individuais, que são para determinadas pessoas, mas que muitas vezes também alcançam aqueles que estão à sua volta, como é o caso da promessa que Deus fez a Abraão, e nós já estudamos aqui nesta série de lições que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical deste 4º trimestre de 2024. Temos as promessas para Israel e temos também as promessas para a igreja. 4 tipos de promessa: promessas gerais, promessas individuais, promessas para Israel e promessas para a igreja. Em todos esses tipos de promessa, há um princípio que as rege, que é o princípio da obediência. E é sobre isso que nós vamos falar hoje: promessa e obediência. Fique comigo. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Zibordi. Seja bem-vindo ao meu canal, você que já conhece. Eu peço também que você deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Não se esqueça do famoso triplo C. Curta, comente e compartilhe. Você que está chegando aqui pela primeira vez, caso você goste também, peço-lhe que curta, compartilhe com seus amigos. E eu sempre deixo o convite também para você se inscrever no nosso canal. E também, se você quiser também se tornar membro, um apoiador do nosso canal, você vai ter benefícios como receber o roteiro de cada videoaula que nós apresentamos aqui no canal e que são pelo menos 2 semanais. Além das aulas da Escola Dominical, nós estamos agora, já há algum tempo, expondo o livro de Apocalipse. Vamos agora para a 30ª aula de uma série de 40 e quem está participando está gostando dessa nossa exposição do livro de Apocalipse. Muito bem, vamos então para a leitura do nosso texto áureo e da verdade prática para introduzirmos esta lição tão importante, a lição de número 4, promessa e obediência, que será estudada presencialmente, se Deus quiser, no dia 27 de outubro. O texto áureo está em João capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, palavras de Jesus. E a verdade prática diz-nos o seguinte: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Os textos bíblicos que são ponto de partida para a nossa abordagem são Deuteronômio capítulo 29, versículos 1 a 9 e também, versículo 1 e depois versículos 9 a 12, e Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13. Nós vamos então falar sobre promessa e obediência. Eu comecei a mencionar na abertura desta videoaula que nós temos pelo menos 4 tipos ou 4 modalidades de promessa na Bíblia. Temos as promessas gerais, que são para todos, como a própria promessa da salvação que eu citei. As promessas individuais, que mesmo que seus resultados ultrapassem o indivíduo, como é o caso da promessa a Abraão, e não somente a promessa a Abraão, quando você lê lá sobre os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, você vê que ali aqueles homens, aquelas mulheres que receberam promessas individuais, o Senhor visava a abençoar mais pessoas. E eles ainda vão receber o cumprimento da promessa no futuro, porque
se menciona ali que eles morreram sem ter alcançado a promessa, a maior promessa, que é, claro, ver Cristo. E nós cremos que eles haverão de ter esse privilégio no dia do arrebatamento da igreja, quando serão glorificados e juntamente com a igreja serão arrebatados. Essa é uma questão que gera discussão entre os escatólogos, mas se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho aqui no meu canal playlists abordando o arrebatamento da igreja, abordando a escatologia de Paulo, e são várias playlists que você pode consultar para estudar mais a fundo essa questão. Inclusive, sobre isso especificamente, que eu falei de Hebreus 11, tem a playlist Ressurreições, pela qual, há vídeos, na verdade, pelos quais eu explico por que eu penso que os salvos dos tempos do Antigo Testamento, eles são mortos em Cristo e, portanto, eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento e vão, claro, ter ali o cumprimento da promessa que eles não viram antes, ou em vida, eles não tiveram o privilégio de ver Jesus, porque eles morreram, diz ali Hebreus 11, sem ter alcançado a promessa. Mas ali nós temos promessas individuais, exemplos disso, não é? Há as promessas para Israel também, que são específicas, ligadas às alianças, que nós já começamos a abordar, falamos sobre elas na lição 2, e também temos as promessas para a igreja, que começamos a estudar na semana passada. Hoje nós vamos continuar a falar delas, mas vamos abordar o princípio da obediência de maneira geral e voltaremos também à questão de Israel. A lição de hoje, inclusive, é importante dizer que ela tanto conclui aquela lição 2, que nós estudamos sobre as promessas de Deus a Israel, como também ela serve de introdução para as demais lições que teremos a respeito das promessas aí voltadas a vários assuntos, como por exemplo a própria salvação, a cura divina e paz e etc. Todas elas, claro, ligadas à igreja. Vamos ter agora uma série de lições sobre promessas específicas para a igreja. Mas a lição de hoje ainda é uma lição importantíssima. Eu considero essa lição muito profunda, aliás. Parece uma lição simples, promessa e obediência, mas você vai ver que pela abordagem que o autor faz, ele menciona as alianças com Israel novamente, ele menciona a nova aliança, inclusive, que é um assunto difícil para muitos. Há uma tendência de querer substituir Israel pela igreja, existe a teologia da substituição, que diz que todas as promessas que Deus fez para Israel se cumprem na igreja, e nós vamos ver que não é bem assim. Nós temos que entender bem essa questão das alianças. Bom, então nós vamos aqui para o primeiro tópico, a obediência no Antigo Testamento. O autor começa fazendo menção do concerto de Horebe, concerto que também é sinônimo de aliança. O concerto de Horebe aí é outro nome para a aliança mosaica. Nós já mencionamos aqui na segunda aula que a aliança mosaica, creio que na primeira aula eu também fiz menção disso, a aliança mosaica é uma aliança condicional, diferente das outras alianças que Deus fez com Abraão, também a aliança davídica, que é uma subaliança da aliança abraâmica, a própria aliança palestiniana, que é a aliança da terra, e a nova aliança, que está lá em Jeremias 31, todas essas alianças são incondicionais. Ou seja, o que Deus prometeu ali, ele vai cumprir, haja o que houver. Claro que quando Deus cumprir, ele vai cumprir sobre aqueles que lhe obedecerem. Por isso que as promessas alusivas a Israel estão guardadas para o milênio, porque ali haverá, claro, de maneira coletiva, uma conversão ao Deus de Israel. O Espírito Santo, o Espírito de súplicas, diz a Bíblia, será derramado sobre Israel. Haverá uma conversão em massa do remanescente israelita, por isso que Paulo diz que todo Israel será salvo. E claro, Deus ali vai cumprir essas promessas incondicionais que ele fez nessas alianças, tanto a abraâmica,
como também a aliança palestiniana, que é a da terra, a aliança davídica, que é a aliança do trono, ou da linhagem real, que tem Cristo como o herdeiro desse trono, não é? Porque Cristo é da raiz de Jessé, da raiz de Davi, como diz a Bíblia, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, como diz em Isaías 11, e a raiz de Davi, como diz Apocalipse 5, versículo 5. Então nós observamos que todas essas alianças, incluindo-se a nova, lá de Jeremias 31, dizem respeito a Israel. E Deus vai cumprir cabalmente o que ele prometeu, haja o que houver, porque são promessas incondicionais. Mas como tudo isso se relaciona com a igreja? Mediante o princípio da obediência que nós vamos estudar hoje. É isso que precisamos entender. Então vamos lá. Primeiro ponto, o concerto de Horebe. Como nós já estudamos, a aliança abraâmica tem promessas incondicionais quanto a esses três elementos que eu citei há pouco: terra, descendência e bênção. Estas são reiteradas em subalianças também incondicionais: a palestiniana, ou aliança da terra, a davídica, também conhecida como do trono ou da linhagem real, e a nova, que é a aliança da bênção. Embora reforce o pacto abraâmico, a aliança de Horebe, o concerto de Horebe, ou aliança mosaica, também conhecida como aliança do Sinai, que estamos estudando agora neste ponto, ela é anterior às subalianças mencionadas, ela vem depois da aliança abraâmica, mas ela antecede a aliança da terra, a aliança do trono e a nova aliança. Ela está no meio. E ela, a despeito de, na verdade, reforçar o pacto abraâmico, ela é anterior e ela é condicional, ligada à dispensação da lei, e, portanto, ela é também temporal. Ela não é atemporal. Ela já está obsoleta. Ela já não se discute mais. Claro que ela tem muitas verdades. Ali o que Deus aborda naquela aliança tem verdades que são atemporais, mas a aliança propriamente dita, ela é temporal. Ela já ficou no tempo, ela é obsoleta, como Paulo deixa claro em 2 Coríntios 3, e também o autor de Hebreus, ele fala disso no capítulo 8, e nós vamos daqui a pouco citar esses textos. Bom, eu acho importante nós pormenorizarmos um pouco mais. O autor não fez isso por falta de espaço, claro, mas a gente poderia pormenorizar um pouquinho mais esse concerto de Horebe, ou do Sinai, aliança de Horebe e o princípio da obediência. É bom nós fazermos aqui esse desdobramento. Também conhecido como aliança do Sinai, ou mosaica, o concerto de Horebe reafirma as promessas de Deus aos patriarcas. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó é reafirmado nessa aliança condicional. Só que tem uma ênfase. Qual é a ênfase? A ênfase de que Israel deveria ser um reino sacerdotal. É aquilo que está lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Claro que toda a aliança ela é explicada nos capítulos 19 a 31 de Êxodo e também em algumas passagens de Deuteronômio. Agora, eu vou citar aqui Schaeffer, que eu estou usando bastante essa obra aqui, principais temas da Bíblia, de Louis Perry Schaeffer e John F. Walvoord. John F. Walvoord, ele fez a revisão. O texto é de autoria de Schaeffer, um grande teólogo dispensacionalista. Claro que a gente não concorda com tudo que ele diz, nós da Assembleia de Deus, mas no que tange ao dispensacionalismo normativo, nós estamos em sintonia com o que ele diz de maneira geral, e algumas observações aqui e ali a gente é obrigado a fazer para ficar clara a nossa posição, de acordo com a nossa declaração de fé. Porque a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé, com tudo bem estabelecido a respeito da nossa doutrina. Mas Schaeffer diz o seguinte: a lei mosaica era uma aliança condicional e incorporava o princípio de que, se Israel fosse obediente, Deus o abençoaria. Caso contrário, Deus o amaldiçoaria e o disciplinaria. Isso é especialmente expresso
em Deuteronômio 28. Embora fosse antecipado que Israel iria falhar, Deus prometeu que não abandonaria o seu povo. Isso está claro em Jeremias capítulo 30, versículo 11. A aliança mosaica também era temporária, terminando com a cruz. Apesar de conter alguns elementos da graça, tratava-se basicamente de uma aliança de obras. É importante, então, nós entendermos esse concerto ou essa aliança condicional. A aliança de Horebe foi semelhante a um tratado que era muito comum ali no Antigo Oriente Médio, conhecido como Tratado de Suzerania e Vassalagem. Suzerania e vassalagem. Como que funcionava esse contrato ou esse tratado, essa maneira de fazer um concerto no Antigo Oriente Médio? Se o vassalo obedecesse os termos do concerto, da aliança, o suzerano abençoaria esse vassalo. Então, aqui no caso dessa aliança, o vassalo é Israel, evidentemente. E o suzerano, o senhor, aquele que abençoa o vassalo se ele lhe obedecer, é o próprio Deus. Então agora, note o que diz o texto de Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, olha o que o suzerano diz para o vassalo, não é? Por assim dizer, usando aí os termos desse contrato de suzerania e vassalagem. Olha o que o Deus soberano, o Deus que aí exerce o papel de suzerano nesse contrato, olha o que ele diz. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aí está o resumo dessa aliança mosaica, desse pacto de Horebe. Mas se o pacto de Abraão com Deus é incondicional, ou de Deus com Abraão é incondicional, e o concerto mosaico, o pacto de Abraão, a aliança abraâmica é incondicional, como nós citamos em aulas anteriores a esta, e este pacto agora, o pacto de Horebe, é condicional, como Deus lida com Israel, levando ambos em consideração? Não existe aí uma contradição? Como que pode ser incondicional a aliança abraâmica e a mosaica é condicional? Como entender isso? Então eu coloquei aqui, você que tem o roteiro da nossa aula vai acompanhar aí. Você que não tem o roteiro, eu vou pôr aqui na tela para você acompanhar, mas eu creio que é importante você ter esse texto, para você imprimir, para você guardar, porque, modéstia à parte, não é tão fácil encontrar uma explicação pormenorizada sobre as alianças da Bíblia. As alianças, o estudo bíblico das alianças. Você encontra nos livros, mas não com tanto detalhamento. Aqui nós estamos detalhando. Então veja, como entender a relação entre as alianças abraâmica e mosaica? É preciso observar aqui a diferença entre propriedade e posse. Ainda que por meio da aliança abraâmica o Senhor tenha concedido a Israel a propriedade incondicional das promessas, esse povo ainda não tem a posse delas. Em outras palavras, nenhuma desobediência por parte de Israel poderá remover a sua propriedade das bênçãos prometidas da aliança abraâmica. Embora Israel tenha sido severamente disciplinado pelo Senhor por causa de sua desobediência aos termos da aliança de Horebe, resultando até em escravidão sob domínio estrangeiro e diáspora, esse povo jamais perderá a propriedade das promessas mencionadas na aliança abraâmica. Então o que Deus prometeu, ele vai cumprir. É incondicional. Claro que Deus não vai abençoar desobediente. A condição para usufruir de uma aliança é a obediência. Então, irmão Ciro, e se nunca o povo de Israel obedecer? Mas vai, porque está na profecia. Está claro na palavra de Deus que no milênio o coração de Israel se voltará para Deus, porque será uma nova ordem que será constituída, Cristo estará reinando e Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu na aliança abraâmica. Mas vamos para um segundo ponto, e agora falando do concerto nas Campinas de Moabe, aqui já é outra aliança.
A aliança de Horebe é condicional, é chamada aliança mosaica. A aliança de Moabe é chamada aliança palestiniana, é a aliança da terra, é um desdobramento da aliança abraâmica. Então esse concerto, também conhecido como aliança da terra, é subsequente à aliança de Horebe. Você vê claramente em Deuteronômio 29, versículo 1, que é uma outra aliança. Olha o que o texto diz, vamos ler aqui para você ver como a Bíblia é clara. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1. Olha aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1. Veja o que diz a Bíblia. Deuteronômio 29, versículo 1. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel. Note, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então essa aliança agora, feita nas campinas de Moabe, ela é posterior à aliança de Horebe. A aliança das campinas de Moabe é subsequente. Então, ela também é diferente, porque ela é incondicional. Você vê isso nos capítulos 29 a 30 de Deuteronômio. Trata-se de um concerto incondicional pelo qual Deus promete reunir Israel em sua terra no futuro escatológico. Olha o que diz Andrew Woods. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e te tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Essa promessa deve ser interpretada literalmente, uma vez que a reunião escatológica de Israel é mencionada juntamente com sua dispersão. Assim como a maioria das pessoas interpreta a dispersão como uma profecia de acontecimentos literais na história de Israel, a reunião da nação também deve ser interpretada como um acontecimento literal do futuro. Maravilha! Vamos agora para o terceiro ponto, porque você vai entender melhor na medida que nós formos apresentando. Eu creio que quando chegarmos no segundo tópico, você vai entender aí essa relação das alianças e por que e onde que a igreja entra nessa questão. Isso é muito importante. Mas veja o terceiro ponto, ele é um fechamento desse primeiro tópico, enfatizando, claro, a obediência, porque a lição de hoje é sobre promessa e obediência, a relação entre promessa e obediência. Então veja o terceiro ponto, as promessas provenientes da obediência. O povo israelita de então podia ter sido grandemente abençoado caso obedecesse ao Senhor, mas acabou sofrendo a consequência de sua má escolha ao desobedecer-lhe. Ainda que a desobediência de Israel não tenha tido poder de invalidar o plano de Deus e revogar a aliança abraâmica, nós já vimos que a aliança abraâmica ela é incondicional, ela impediu, a desobediência de Israel impediu as gerações israelitas passadas de usufruir das promessas do Senhor. Deus vai cumprir o que ele prometeu para Israel. Mas, claro, ele não vai de maneira nenhuma abençoar os desobedientes. Então é aí que você vê a relação com a obediência. Por isso, aí nós começamos a entrar já no Novo Testamento e o que o autor de Hebreus interpreta a respeito das alianças. Isso é muito importante. O autor de Hebreus alerta, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. E aí mais adiante ele diz, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Agora, veja como é importante, então, nós obedecermos. Portanto, em ambos os pactos, resumindo, tanto no pacto de Horebe, que é uma aliança condicional, como também no pacto de Moabe, que é uma aliança incondicional, porque está ligada à aliança abraâmica, em ambas as alianças, a obediência
ela era fundamental para que se desfrutasse das bênçãos prometidas. Vamos para o segundo tópico, a obediência no Novo Testamento. Porque parece que citar a obediência ligadas a essas alianças no Antigo Testamento parece algo vago, parece que não dá para correlacionar com o ensino neotestamentário. Mas é aí que é importante nós observarmos para termos o todo na mente e entender como o nosso Deus, que é um Deus de aliança, trabalha. Os nossos irmãos aliancistas, eles falam de alianças, mas são construções teológicas, aliança da graça, aliança das obras, aliança da redenção. Aqui nós estamos falando das alianças bíblicas. Schaeffer, ele se propõe a explicar essas alianças, como também o próprio Andrew Woods, que eu tenho recomendado, esta obra é muito boa. Você que é membro do meu canal, no roteiro você vai ver lá as referências no final. Então veja, um novo concerto, uma nova aliança, é aquela que está lá em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34, assim de uma maneira mais resumida, mas claro que abrange outras passagens, não só do profeta Jeremias, outros profetas também. Então veja, é importante destacar-se aqui onde que a igreja entra nessa história, porque a igreja não é um acidente, a igreja não é algo fora do que Deus planejou. Alguém nos critica por conta disso. Ah, Deus falhou na sua posição dispensacionalista e aí Deus teve que fazer um remendo no seu plano e colocar a igreja. Porque nós falamos que a igreja ela está dentro de um parêntese da era da igreja. Mas esse parêntese também foi planejado por Deus. Deus está no controle de tudo. A igreja já estava nos planos do Senhor. Tanto é verdade que Jesus é o Cordeiro que foi morto, diz a Bíblia, desde a fundação do mundo. A Bíblia também diz que o Deus Pai nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Não obstante, não podemos confundir as promessas ligadas à nova aliança com Israel, cujo cumprimento está guardado, repito, para o milênio, com as promessas de uma nova aliança para a igreja, da qual somos ministros. Esse assunto ele é difícil porque a gente percebe que muitos teólogos, eles simplificam, né? Simplificar, os mestres da simplificação são os irmãos aliancistas. Eles falam, não, a igreja substitui Israel, é a teologia da substituição. A igreja substitui Israel, então aquelas promessas das alianças lá para Abraão, e a aliança davídica, e a nova aliança, tudo se aplica à igreja. É uma revelação progressiva? Sim, a revelação é progressiva. Mas a Bíblia é muito clara ao separar o Israel étnico da igreja. Claro, a salvação individual, Deus derrubou a parede da separação, não é mais nem judeu nem gentil, aquele que crer será salvo. Entretanto, no que tange ao plano escatológico que Deus estabeleceu, isso ele vai cumprir. Todas aquelas profecias que se cumpriram literalmente na primeira parte, você acha que não vai se cumprir na segunda parte de maneira literal? Isaías 61, Zacarias capítulo 9, Ezequiel, se você ler Ezequiel capítulos 40 a 48, tudo aquilo ali é literal, não tem como você espiritualizar o que é literal. O sentido bíblico se impõe pelo contexto, não somos nós que temos permissão para alegorizar o que é literal. Infelizmente, os nossos irmãos aliancistas, os amilenistas de maneira geral, eles espiritualizam a bel prazer ou alegorizam a bel prazer aquilo que é literal. Tomemos cuidado com isso. Nós temos que interpretar a Bíblia de modo consistente. Se nós de fato utilizamos o mesmo método de interpretação para toda a Bíblia, não há por que usar outro método quando vamos interpretar as profecias. Por que eu vou alegorizar as profecias? Para encaixar dentro da minha maneira de interpretar, da minha escola de interpretação? Não. Então, nesse ponto, o dispensacionalismo ele é coerente, porque um dos seus pilares é a interpretação consistente das profecias, de Gênesis a Apocalipse. Bom, o que é a nova aliança com Israel? Antes de explicarmos o que é a nova aliança
com a igreja. Profetizada no Antigo Testamento, com seu cumprimento primário no reino milenar, evidentemente, trata-se de uma aliança incondicional. Conforme Jeremias 31 a 34, o Senhor fez esse concerto novo com as casas ou comunidades de Israel e de Judá, porque a aliança mosaica foi quebrada. Então, porque a aliança mosaica, que era condicional, ela foi quebrada, Deus então reiterou a aliança com Abraão numa nova aliança. Assim como a aliança davídica também é uma pormenorização da aliança abraâmica, falando do trono, falando da descendência real, porque a aliança de Abraão, ela mencionava apenas a descendência, mas não a questão do trono, ou seja, a linhagem real. Porque Jesus ele tem como ascendente Abraão, mas ele tem também como ascendente Davi. Você vê isso na genealogia de Jesus. Então observe, o Senhor fez um concerto novo com Israel, porque a aliança mosaica foi quebrada. Deus então lhe promete o seguinte, Jeremias 31, 33 e 34. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Claro que isso aqui, irmãos, está guardado para o milênio. É no milênio que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. É no milênio que se cumprirá isso aqui. Mas vamos entender melhor isso. Respondendo a seguinte pergunta agora. Que relação tem esse novo concerto ou essa nova aliança do Antigo Testamento com a igreja? Claro está que essa nova aliança profetizada por Jeremias não está em vigor hoje, já que a igreja tem sido instruída a anunciar o evangelho aos confins do mundo, ou seja, nem todos ainda têm o conhecimento do Senhor, como diz aí na profecia de Jeremias, que todos conheceriam ao Senhor. Seria algo assim, até intuitivo, todos me conhecerão. A igreja ainda precisa levar o evangelho. Entretanto, em razão de o Novo Testamento relacionar a igreja com uma nova aliança, preste bem atenção no artigo, é um artigo indefinido, que aparece tanto em Hebreus 8 como em 2 Coríntios 3, que abordam a nova aliança. Nós fomos feitos ministros de um Novo Testamento, ou uma nova aliança, como diz Paulo. Os teólogos da substituição, os amilenistas, os pós-milenistas de maneira geral, eles espiritualizam ao extremo essa profecia de Jeremias e de outros profetas e ensinam o quê? Ensinam que a igreja cumpre essa aliança já hoje, aqui e agora. Ora, isso evidentemente, irmãos, não reflete uma boa exegese. E eu vou explicar por quê, respondendo mais uma pergunta. Primeiro, esclarecendo por que os amilenistas e nós, os pré-milenistas, não nos entendemos nessa questão. Por que nós não nos entendemos? Porque nós temos pressupostos diferentes. Os aliancistas, os amilenistas de maneira geral, os pós-milenistas também, eles dizem que a igreja substitui Israel completamente, enquanto nós defendemos a separação entre o Israel étnico e a igreja, porque isso está claro. Paulo falou que nós não devemos dar escândalo nem aos judeus, nem aos gregos ou gentios, nem à igreja de Deus. Então, existem 3 povos no mundo. Claro, a igreja é formada por judeus e gentios que se convertem, mas isso não invalida a existência deles, de maneira separada. Se não houvesse mais essa ênfase para o Israel étnico, por que Paulo faria questão de mencionar judeus, gentios e igreja? Há uma razão para isso. E Paulo explica lá em Romanos 9 a 11, aqueles 3 capítulos em que ele fala do passado, do presente e do futuro de Israel. Então é importante você estudar esses 3 capítulos também. Citando aqui um teólogo importantíssimo, dispensacionalista, que é Charles Ryrie, a obra dele está por aqui também, ó, Dispensacionalismo, uma excelente obra sobre o assunto.
eu sempre tenho recomendado. Olha o que Ryer disse. Os amilenistas entendem que a igreja cumpre as disposições da nova aliança feita com Israel. É a teologia da substituição. Os pré-milenistas, por sua vez, nem sempre lidam com as perguntas sobre a nova aliança de maneira uniforme. Isso é verdade. Alguns ensinam que a igreja não tem relação alguma com a nova aliança, sendo esta aplicada somente a Israel. Outros veem duas novas alianças, uma com Israel e outra com a igreja. Outros reconhecem que a igreja recebe algumas bênçãos ou bênçãos semelhantes prometidas na revelação do Antigo Testamento. Todos os pré-milenistas concordam que haverá um futuro cumprimento da nova aliança para Israel na segunda vinda. Então, isso nós temos que observar. A igreja participa das bênçãos de Abraão? Claro que sim. Espiritualmente falando, nós somos herdeiros de Abraão. O crente Abraão, como Paulo falou, Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e nós também podemos, claro, alcançar a mesma bênção. Ele é um exemplo de crente. Mas nós não podemos ir além do que está escrito. Querer agora aplicar de maneira tudo que Deus prometeu para Abraão e para Israel, como se fosse para nós, já é forçar a Bíblia a dizer o que não diz. Veja que o ponto 2, Jesus Cristo mediador, esclarece isso, porque nós vamos falar agora de Hebreus. Hebreus 8, versículos 6 e 7, olha como que começa esse trecho que faz parte do nosso texto bíblico básico. Olha como que começa Hebreus 8, 6 a 13, os dois primeiros versículos, 6 e 7. O autor de Hebreus afirma que Cristo alcançou, observe, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de presta atenção no artigo indefinido, uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Aqui o autor não está dizendo que a aliança que existe com a igreja é a mesma nova aliança de Jeremias 31, presta atenção. Porque se aquela primeira foi irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Aqui, claro, ele está confrontando a nova aliança com a aliança mosaica. Você entende depois, na medida que você vai lendo. Porque em seguida o autor de Hebreus cita a profecia de Jeremias 31 a 34, fazendo uma aplicação espiritual à igreja. Diante do exposto, no ponto anterior, nós chegamos às seguintes conclusões. Primeira, a nova aliança com Israel foi inaugurada na cruz? Não. Muitos têm dito isso, que a nova aliança com Israel, como Israel é substituto, ou melhor, como a igreja substitui Israel, então a aliança com Israel foi inaugurada na cruz. Nada disso, não é isso que a Bíblia diz. Alguns teólogos têm associado a inauguração da nova aliança com Israel ali com a morte de Jesus, porque algumas bênçãos prometidas a Israel se assemelham a certas bênçãos que vieram sobre a igreja a partir do dia de Pentecostes. Isso é inegável. A profecia de Joel, por exemplo, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e sobre servos e servas derramarei o meu espírito. Claro que pela pregação de Pedro no dia de Pentecostes, fica claro que ele relacionou a nova aliança com Israel com a igreja. Mas relacionar aí não quer dizer que aquela promessa se aplica integralmente à igreja. É, na verdade, uma referência à aplicação espiritual. Porque aquilo que está lá em Joel vai se cumprir para Israel a partir do período tribulacional e, sobretudo, no milênio. O derramamento do Espírito de súplicas, como está lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10, sobre Israel. E também em Ezequiel capítulo 37, a restauração espiritual de Israel. Então veja, considerando também outras passagens associadas à nova aliança, há muitas promessas que só se cumprirão no milênio, inegavelmente. Por exemplo, a ausência da necessidade de ensinar, pois a lei será implantada nos corações. Isso não está acontecendo agora. Então não pode ter sido inaugurado no dia de Pentecostes. Restauração espiritual dos israelitas com a vinda do Espírito sobre eles. E isso está guardado para o futuro. Embora haja salvação individual de israelitas hoje, no sentido coletivo, está guardado para o futuro. Terceiro,
bênçãos materiais sobre a terra de Israel e reconstrução do templo em Jerusalém. A reconstrução do templo é uma promessa literal, vai acontecer. Não adianta você querer espiritualizar, não tem como espiritualizar, é muito claro. A Bíblia diz que o mar morto vai se tornar um mar vivo, Deus vai revitalizar aquela área do Arabá, e já tem havido aí demonstração de que isso é possível. Já tem aparecido lá os Bolanes, né, que é só uma amostra, mas no milênio Deus vai revitalizar toda aquela área. Paz total com o estabelecimento firme e seguro de Israel na terra prometida, e isso nunca se cumpriu. Israel nunca ocupou toda a terra prometida, que vai do Egito atual até o Iraque. Do Egito ao Iraque. Israel nunca ocupou essa terra prometida. Domesticação de animais selvagens e revitalização da terra. Veja, tudo aquilo que a Bíblia menciona, que Deus vai tirar a ferocidade dos animais, a longevidade, tudo isso, irmãos, está guardado para o milênio. E a nova aliança prevê tudo isso. Agora, onde que a igreja entra então nessa questão? Eu coloquei esse ponto importante. A nova aliança com a igreja, ela é tão somente espiritual, mas não substituta da nova aliança com Israel. Você está percebendo então que o termo nova aliança se aplica a Israel, vai se cumprir no milênio, na íntegra, e também se aplica à igreja, mas num outro sentido. É uma nova aliança, não é a nova aliança de Israel aplicada à igreja. Entenda isso. Duas bênçãos específicas para Israel no futuro são semelhantes, claro, às experimentadas pela igreja hoje: o perdão de pecados, o ministério do Espírito, que eu já citei, e o autor de Hebreus menciona no capítulo 8. Estas, no entanto, já haviam sido dadas até mesmo durante a dispensação da lei, na velha aliança mosaica. Então, não pode ser algo exclusivo da aliança com Israel e que se aplica hoje. A nova aliança com a igreja, apresentada como um novo testamento, tem as seguintes características: é uma nova aliança ou um novo testamento. Não é a nova aliança, é uma. Mostra que, embora tenha um nome igual, não é da mesma natureza. O artigo indefinido aqui indica que não se trata da mesma nova aliança com Israel. 2. Ela contrasta com a condicional e temporária, e também obsoleta, como eu já disse, aliança mosaica. Paulo faz esse contraste em 2 Coríntios 3. E Pedro deixa claro que nós, como igreja, somos um sacerdócio real. Não somos o reino sacerdotal, porque isso foi uma promessa para Israel e que vai se cumprir, não obstante seja uma aliança condicional que Deus fez ali em Êxodo 19, mencionando isso. Mas Deus vai fazer de Israel um reino sacerdotal no milênio. Hoje, a igreja é um sacerdócio real. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, disse Pedro, fazendo uma aplicação. Você entende o que é isso? A aplicação espiritual, ou seja, o autor sagrado se vale do exemplo de Israel para dizer o que Deus faz em relação à igreja. Não é que ele está correlacionando. Os irmãos aliancistas fazem isso. Não, a Bíblia, a revelação é progressiva, então aquilo que Deus prometeu para Israel, obrigatoriamente tem que se aplicar à igreja. Não. Não tem obrigatoriamente de se cumprir na igreja. O que Deus tratou com Israel é com Israel. A igreja, ela, claro, ela desfruta das bênçãos porque Jesus veio para os judeus. Ele veio para o que era seu. Outra coisa, a Bíblia, o Antigo Testamento, sobretudo, veio por meio dos judeus. E o Antigo Testamento, claro, ele é parte da Bíblia Sagrada como um todo. O Novo Testamento se completa. Antigo e Novo Testamento se completam. Então, Deus nos abençoou por meio da nação de Israel, sem dúvida nenhuma. Agora, você querer que tudo que Deus prometeu para Israel se aplique a nós, é por isso que está havendo hoje em dia aí também esses cultos judaizantes. É por isso que estão querendo judaicizar o cristianismo, por conta dessa visão equivocada, dessa revelação progressiva exagerada. A revelação de Deus é progressiva, mas não quer dizer que você tem que
usar tudo que Deus prometeu para Israel, agora aplica para a igreja. Não, não tem sentido. Ah, lá Israel tinha que guardar o sábado, então nós não vamos guardar o sábado, mas vamos guardar o domingo. Nós não temos que guardar o domingo. O domingo é um dia especial para nós, é um dia de culto, é um dia de servir ao Senhor, mas não tem o mesmo peso que tinha o sétimo dia para os israelitas. Porque no caso dos israelitas era lei. Guardar o sábado era um mandamento da lei. Para nós não. Não tem esse sentido, não tem esse peso. Então nós temos que entender bem. Bom, aqui eu cito também agora, é importante fazer a menção do sangue, não é? A aliança que Deus fez com a igreja tem a ver com o seu sangue, o sangue da nova aliança. Por isso que é chamado de uma nova aliança. Se você ler Mateus 26, 28, Marcos 14, 24 e assim por diante. E Charles Ryer explica bem isso. Ele diz que o Senhor Jesus claramente pagou pelos pecados que serão perdoados quando a nova aliança com Israel estiver em vigor. Também, claro, os israelitas vão ser salvos no futuro pelo sangue do Senhor derramado. Agora, o sangue derramado para pagar os pecados daqueles que estiverem sob a nova aliança também paga os pecados dos crentes de todas as eras, porque não existe salvação fora de Cristo. Cristo é o único Salvador. Inclusive no Antigo Testamento, aqueles que foram salvos antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. Por isso que Jesus, ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Significa que todos os cordeiros que eram mortos de maneira sacrificial, eles apontavam para o sacrifício perfeito que Jesus realizaria no futuro. Terceiro e último tópico, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Então nós temos aí o primeiro ponto, bênçãos espirituais. Essas são dadas aos crentes obedientes, já que o Senhor deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Tem hoje em dia aí aqueles que ficam querendo ensinar línguas, não é? Você já viu? Outro dia um irmão me contou que estava trabalhando lá numa determinada repartição pública, lá em Brasília, e ele ouviu dois colegas conversando e um disse para o outro: rapaz, você já fala em línguas? E o outro disse: eu não. E você? Ah, eu estou aprendendo. Veja, irmãos, infelizmente as pessoas não entenderam ainda que isso é um dom e é algo sobrenatural. E outra coisa, Deus só dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Quem ainda está preso à idolatria não pode receber o verdadeiro Espírito Santo. Então vamos ter cuidado com isso, porque a igreja da maioria aí está querendo ensinar o povo a falar língua. Mas na verdade isso é dado para aqueles, o Espírito verdadeiro, não só na conversão, mas também como um revestimento de poder, só é dado àqueles que lhe obedecem. Então as bênçãos espirituais decorrem disso. Faz-se necessário considerarmos aqui o que o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 3, 6-11, que eu mencionei outrora, que está também no corpo da lição. O propósito central é estabelecer um contraste entre o tipo de ministério baseado no uso errado da lei dada a Moisés, que valorizava as obras e o esforço próprio, e o ministério do Espírito na atual dispensação da graça. Observe que essa passagem, assim como Hebreus 8, 6-13, não diz que somos ministros da nova aliança, como que se referindo à aliança nova que Deus fez com Israel. Não, nós somos ministros de uma nova aliança, de um novo testamento. Isso indica que Paulo está se concentrando numa nova aliança, feita especificamente com a igreja, baseada naturalmente na morte de Cristo. Segundo essa visão, e aí eu chego no corolário, como se diz, né? Concluindo, segundo essa visão, as duas novas alianças são distintas e não se confundem. Então, para deixar bem claro, a nova aliança de Jeremias 31 não é uma aliança com a igreja, é específica com Israel, especificamente com Israel, e vai se cumprir no milênio. A nova aliança que Deus fez com a igreja tem semelhanças, algumas bênçãos da nova aliança com Israel são semelhantes, o derramamento do Espírito, o perdão, evidentemente, mas não é a mesma aliança. O que Deus prometeu com Israel é incondicional, ele vai cumprir. E a aliança que Deus fez com a igreja, mediante o sangue da cruz, o sangue que Jesus derramou, claro, também não deixa de ser uma nova aliança. Por isso que Paulo diz que o Senhor fez conosco
um novo testamento, uma nova aliança, da qual nós somos ministros. E aí o autor menciona justiça e paz, porque como ministros, é o segundo ponto, como ministro de uma aliança nova, isto é, participantes do ministério do Paráclito, usufruímos da justiça, da paz e também da alegria. Vivemos em um mundo cheio de injustiças, mas como filhos obedientes somos participantes da justiça de Deus. Que maravilha! Justiça e paz. E paz, no caso, tanto a paz no sentido vertical com Deus, como também a paz horizontal com os nossos irmãos. A Bíblia diz que nós devemos procurar ter paz com todos, não é? Mas, sobretudo, a paz interior, a qual excede todo entendimento. E o último ponto, só lembrando que justiça aí tem a ver com a nossa justificação. Significa que nunca mais nós compareceremos diante do justo juiz como réus. Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, nunca mais será réu de juízo, porque o termo ali é forense. Então no juízo final nós não vamos comparecer na qualidade de réus. Então o último ponto, alegria no Espírito Santo, como filhos obedientes a Deus, ministros de uma nova aliança e participantes do ministério do Espírito Santo, nós temos essa alegria verdadeira. O Paráclito em nós, desde o primeiro momento da nossa conversão, ele nos comunica o seu fruto, mudando o nosso interior, moldando o nosso caráter. Que maravilha! E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e outras virtudes que Paulo menciona também e Pedro também menciona, porque o fruto do Espírito é o Espírito Santo agindo em nós para que haja esses elementos, esses frutos, ou esse fruto no singular, não é? É um fruto só com vários gomos, como se fosse uma mexerica, né? Para usar uma fruta aqui como exemplo. Tá certo? Então vamos concluindo aqui a nossa aula, uma aula, repito, não é tão simples quanto parece, porque é preciso entender que a nova aliança com Israel, que se contrapõe à aliança mosaica que foi quebrada, é um contraste, ela está guardada, o seu cumprimento final para o milênio. E a nova aliança com a igreja, essa sim, ela está se cumprindo a partir de hoje, porque não é a mesma nova aliança que Deus fez com Israel. O autor então conclui dizendo o seguinte: nesta lição estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Ou seja, é o princípio da obediência que deve ser enfatizado. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência. Vocês perceberam que eu não me detive tanto nos últimos pontos que falam de justiça, paz, alegria, porque tudo isso a partir de agora será desdobrado nas próximas lições específicas, e a lição de hoje é apenas uma introdução, ou, na verdade, ela faz a transição, né? A lição anterior, que foi a introdução sobre as promessas para a igreja, e a de hoje faz a transição, para nós não nos confundirmos nessa questão das alianças que Deus fez com Israel. E a partir da próxima aula, claro, a próxima lição, nós vamos falar sobre promessas específicas para a igreja. Amém? Se você chegou até aqui, creio que você está gostando, então curta, compartilhe, convide mais pessoas para assistir, inscreva-se e você é muito bem-vindo também como membro. Você não vai se arrepender sendo membro do nosso canal. Eu te garanto, você vai ter acesso ao nosso acervo com todos os estudos. Você que é pregador, pregadora, professor, professora, eu creio que você vai ficar feliz em ter acesso aos nossos estudos. Modéstia à parte, eu pesquiso e pesquiso bem para oferecer a vocês um bom conteúdo. Então os nossos roteiros não são apenas tópicos e subtópicos, tem conteúdo realmente. Eu estou, aliás, até escrevendo um livro de Apocalipse, estou já compartilhando. Aqueles que são membros do meu canal, já estou partilhando o conteúdo, veja, de maneira inédita com vocês. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.